Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e esse é o Dia de Livro. Hoje eu vim fazer com vocês uma tag que se chama Tag das 5 estrelas. Antes de qualquer coisa, da gente já começar, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha, ativa o sininho porque é muito importante. E se você tiver interesse em comprar qualquer livro dessa lista que eu vou contar pra vocês, ou qualquer outro também, compre com o meu link da Amazon, porque dessa forma você me ajuda muito, tá bom? Então, essa tag eu vi no canal do Resenha dos Sonhos, da Tamires, mas na realidade o criador é o Otávio do Palco de Leituras. Então eu vou colocar o link dele aqui pra vocês, caso queiram ver o vídeo original. Mas vamos lá, tá? São 7 perguntinhas. Dessas 7 perguntinhas, uma eu não vou conseguir responder, mas eu vou fazer aqui então 6 com vocês, tá bom? A primeira pergunta é: um livro 5 estrelas que não foi favoritado. E um deles é Gritos no Silêncio. Esse livro eu li há muito tempo. Eu sei que eu gostei. Se você olhar, você vai ver que tem bastante marcação. E eu lembro do sentimento de ter gostado muito dessa leitura, mas eu não sei o motivo de eu não ter favoritado esse livro. Aqui a gente vai ver a história da Kim, que é uma detetive. Ela é bem proativa. E essa proatividade dela é tão grande que às vezes ela passa até um pouco da autoridade ali do meio policial, fazendo coisas que ela não deveria ter feito. E o caso dela, ela se começa aparentemente simples, que é com uma mulher, que é a Teresa White, sei lá. Essa mulher, ela aparece morta dentro de uma banheira. E percebe-se que ela foi afogada dentro da banheira. Então, tipo assim, não foi um acidente, nem nada do tipo. Então, a Kim começa essa investigação. E durante essa investigação, ela encontra um outro homem que também é morto, é assassinado, aparece ali morto. E ela percebe que essas duas pessoas têm conexão, porque ambas trabalharam há 10 anos atrás em um orfanato da região. Orfanato esse que não existe mais, ele era composto só por meninas, e que hoje, na atualidade, existem empresas ali, pessoas querendo escavar aquele orfanato, porque diz que há muito tempo atrás, né, ali era um lugar meio arqueológico, com coisas muito importantes, e que durante nessa escavação encontra-se um corpo de uma menina do orfanato. Então a Kim, ela acaba percebendo que existe algum tipo de conexão entre essas duas principais mortes, né, que ela tá investigando, e depois com essa morte, né, dessa menina há 10 anos atrás, tá? Então, esse é um livro que eu gosto muito, mas eu não sei dizer pra vocês o porquê que eu não favoritei ele. Porque toda vez que eu falo dele, eu gosto do sentimento que eu tenho, né, dessa leitura. Então talvez eu tivesse que relê-lo pra contar pra vocês o porquê que eu não favoritei. Às vezes pode ser simplesmente porque eu esqueci, mas às vezes eu percebo também que eu favorito livros que eu não dou 5 estrelas, porque... Por exemplo, It é um livro que eu dei 4 estrelas e meia. Eu não dei 5 estrelas exatamente por conta de uma cena polêmica, que eu acho que muita gente já viu e já conhece essa cena polêmica, mas é um livro favoritado pra mim, porque eu acho assim, toda vez que eu vejo essa avaliação minha, eu sei o motivo, sabe? Mas esse aqui eu não faço ideia, eu não lembro, mas eu quis trazer aqui pra vocês poderem conhecer também como um ótimo livro pra vocês lerem, sabe? Porque é muito gostoso de ler esse livro e ele é bem investigativo e é de uma autora que eu não ouço muito falar, que é a Angela Marsons, tá bom? Então, confiram, é muito bom. A segunda pergunta é: um livro 5 estrelas que não merecia essa nota, mas você deu mesmo assim. E o livro escolhido foi Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu não digo que esse livro é um livro ruim, longe de mim, até porque eu dei 5 estrelas, mas eu acho que não merecia essas 5 estrelas. Porque eu acho que quando a gente lê um livro,
tem várias variantes envolvidas. E eu tinha, se eu não me engano, acabado de terminar a faculdade. A faculdade, principalmente quando você está no final do curso, ela demanda muito de você. E eu estava retornando ao mundo da leitura. E eu lembro que quando eu peguei esse livro, por ele ser um thriller, os thrillers são muito bons para isso, principalmente para tirar você de uma ressaca literária. Você lê assim numa rapidez, sabe? Porque você fica instigado com o que está acontecendo ali. E o autor ele escreveu de uma forma muito redondinha que você fica ainda mais, porque ele intercala o presente com o passado. Tanto um quanto o outro tá péssimo, mas aí você vai vendo o quanto piora ao longo do tempo, o quanto que essa mulher, né, que é a Mallory, ela passa por coisas e você fica envolvido com essa personagem, com tantos outros que aparecem ali durante a história, e você fica com aquela pergunta, né, o que aconteceu para que a gente tenha esse resultado aqui no futuro? Tá? Ele é um livro com final aberto, eu não me incomodo com isso, eu acho que não é esse o problema do livro. Eu acho que, fora essa questão, né, minha pessoal, de ter terminado a faculdade, ele também estava num hype muito grande na época. Então era muita gente falando muito bem desse livro e talvez eu possa ter ali seguindo a manada. É um livro que eu gosto muito, acho que todo mundo poderia dar uma oportunidade, né? Porque é um livro rápido, fluido, acontecem coisas aqui que talvez pra mim não fossem esperadas que acontecessem para um livro assim mais jovem. Ele me dá a impressão de que não ia entregar esse tipo de situação, mas eu não acho que é um livro 5 estrelas, sabe? Porque hoje, um pouco tempo depois, eu acho que um livro 5 estrelas, né, fora as emoções que ele tem que te trazer, ele fica marcado ali com alguma coisa que é única, né? E eu não sei se esse livro ele tem essa coisa única, tá? E eu acho que também a produção do filme desse livro me fez desgostar um pouco, porque eu vi tanta gente falando tão bem desse filme e eu falei assim, gente, vocês realmente gostaram desse filme? Vocês acharam que esse filme conseguiu representar o que o livro, né, escreveu? E aí me desanimou um pouco. E outra coisa é que eu comprei um outro livro dele que é sobre som. Eu esqueci o nome agora. E o livro, ele segue a mesma fórmula de Caixa de Pássaros. E isso me decepcionou muito, porque aí dá a impressão que o autor quis usar esse mesmo método de escrita para conseguir permanecer com sucesso. E esse outro livro, ele não foi tão bom assim, sabe? Ele não consegue te instigar e te fazer querer descobrir as coisas. E eu achei muito ilusório tudo. Aqui eu consigo sentir como algo mais real, algo que aconteceria num caso de caos total, sabe? Então, assim, gostei desse livro, eu recomendo, eu continuo recomendando, mas não acredito que seja um livro 5 estrelas. A terceira pergunta é: um livro 5 estrelas que te surpreendeu. Como esse livro eu não trouxe resenha ainda pra vocês, né? Então eu vou falar bem pouquinho sobre ele, que é Drácula, do Bram Stoker. Esse livro me surpreendeu, eu acho que eu consegui encontrar a maneira perfeita de lê-lo. Porque eu encontrei uma trilha sonora, né, no Spotify, que era de Drácula, e eu ia lendo e eu conseguia sentir, sabe, todas as nuances do livro. Foi uma leitura, assim, muito prazerosa. Eu levei um tempo pra ler, e esse tempo foi essencial pra conseguir aproveitar cada parte dele. É um livro de terror, mas é um livro de terror, assim, que pra mim é bem tranquilo. E eu acho que toda a história é muito simples. A história em si, ela é bem simples. Mas eu consegui me conectar com todos os personagens, com todas as angústias. Tudo aquilo pra mim fazia sentido, sabe? E tinha alguns momentos que eu tava tão aprofundada ali na história que parecia que eu era participante de tudo aquilo. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito. Eu amei e realmente me surpreendeu
assim, de uma forma encantadora, sabe? Eu gostei muito. A próxima pergunta é: um livro 5 estrelas de um gênero diferente do que você costuma ler. E o livro 5 estrelas de um gênero diferente, mas é igual ao mesmo tempo, é A Dança da Floresta. Ele tá aqui com a jacket dele. Esse livro é da editora Wish, que é da autora Juliette Meyer, e eu já trouxe resenha aqui no canal. Foi um livro que me surpreendeu de uma forma muito gostosa. Esse livro, apesar de ele ter elementos, né, fantasiosos aqui nele todo, durante toda a leitura, a narrativa dele é sobre amor, tá? Então eu não costumo muito ler livros de romance em si. Normalmente os livros de romance, eles me deixam um pouco entediada, parece pra mim que eu sempre vejo muito do mesmo. E apesar dessa leitura, né, desse romance, ele ser clichê, ele é algo que a gente já viu, né, principalmente em histórias de contos de fadas. Ele consegue, de uma maneira muito excepcional, intercalar com o fantasioso e você não fica entediado. E a gente tem uma protagonista aqui, né, que ela é muito forte, ela sabe o que ela quer. A Diana, ela toma conta de toda a família e ela tem essa proatividade, ela fala, ela explica, ela luta. Então tudo isso envolve você ao longo da leitura, que não é só sobre o romance, apesar de ele ser a parte central. Então eu acho que é isso que é muito importante. E também porque a gente tem os outros personagens ali, por exemplo, a Tatiana, que é a irmã da Jenna, que apesar de não ser a protagonista do livro, ela tem uma parte assim crucial. Se a Jenna não existisse na história, provavelmente grande parte ali das problemáticas que a gente vai ver ao longo do livro não teriam acontecido. E a gente também consegue ver a angústia e a mudança de percepção dessas meninas ao longo do tempo em que elas crescem, amadurecem e vivem novos desafios. Então assim, esse é um livro que eu gostei muito, muito, muito. Eu digo que é de um gênero diferente por conta desse romance, assim, mas como eu disse, é ao mesmo tempo igual, porque tem fantasia, tem algo mítico aqui, misterioso. Então é muito gostosa essa leitura, eu fiquei muito feliz. E outra, eu tava muito ansiosa com a chegada desse livro. Quando ele chegou, ele já passou na frente de todos os outros livros que eu leria, sabe? Pra ganhar o seu lugarzinho. Então se você não conferiu, confira a resenha que tem aqui no canal, porque foi uma leitura muito gostosa que eu fiz. A próxima é um livro 5 estrelas de não ficção. E como eu disse pra vocês, tinha uma das perguntas que eu não conseguiria responder, porque não tem nenhum livro de não ficção que seja 5 estrelas lá no meu Scooby. Então, infelizmente, essa pergunta eu não poderei responder. Vamos para a próxima, que é um livro 5 estrelas que valeu o hype. E eu acho que esse livro, ele é um clássico. E em um determinado momento, o booktuber, o bookstagram, né, toda essa força do mundo dos livros conseguiu reaver esse livro, e é Flores para Algernon. É um livro maravilhoso, gente. Eu acho que todo mundo tinha que dar uma oportunidade. E não é só pelo hype, eu acho que eu li antes do hype, mas o hype vale a pena. Aqui a gente vai conhecer a história do Charlie Gordon, que é um rapaz que é portador de uma deficiência, né? E por conta disso, ele acaba participando voluntariamente de um teste, né? De um projeto científico inovador para aumentar o QI dele. E a gente vai ver todo esse processo da vida do Charlie, em que ele escreve diários e conta a sua história antes dele fazer essa cirurgia, porque é uma cirurgia, depois e também durante. E a gente vai ver como as pessoas elas são excluídas dentro da sociedade, e que não é só a inteligência que define ela, sabe? Se a pessoa é muito inteligente, ela é excluída. Se ela
é pouco, ela também é excluída, claro que de maneiras diferentes, de formas diferentes, mas a violência ela está ali e ela surge em diversos aspectos. E aí a gente percebe que nas grandes sociedades, né, em grande maioria delas, as pessoas elas vivem em comunidade, mas essas comunidades têm que ser de pessoas iguais. E eu acho que é por isso que tem tantos grupos diversos. Porque se você não for um igual dentro daquele grupo, aquelas pessoas elas não conseguem te aceitar. Então esse é um livro bem pesado emocionalmente. Ele é de fácil leitura. Claro, tem muita gente que tem dificuldade no começo, porque tem muita coisa escrita aqui no começo errada, mas é proposital, tá, gente? É do autor isso. É pra você realmente sentir como se você estivesse lendo os diários do Charlie Gordon, tá? E quem que é a Algernon, né? A Algernon é um ratinho que também passou por esse experimento que o Charlie está passando no momento e é o parâmetro ali de comparação do que o Charlie pode vir a ser. Então, leiam esse livro. Esse aqui é um livro 5 estrelas favoritado para a vida toda e que eu vou continuar panfletando para todas as pessoas lerem porque ele é emocionante. A última pergunta dessa tag é: um livro 5 estrelas para todo mundo, menos pra você. Aí vai vir o cancelamento, gente, é neste momento. Primeira coisa que eu quero falar, esse livro, ele é muito bom. Eu recomendo esse livro, no entanto, pra mim, ele não é um livro 5 estrelas. Isso porque eu não gosto da personagem principal, da protagonista. Eu acho ela egoísta. E se você quiser saber um pouco mais, a gente pode conversar sobre isso, mas é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins. Esse livro aqui eu também li por conta de leitura coletiva. Quem trouxe foi a Jéssica do livro Os Meus Mimos. E assim, eu gostei muito, chorei nesse livro, tive empatia em alguns momentos pela nossa protagonista, mas no final das contas, assim, quando você fecha e conclui um livro, eu não consigo gostar da protagonista. Eu acho ela egoísta, eu acho que ela faz o que ela quer, quando ela quer, sem se preocupar com as pessoas. E eu vejo muita gente falando da dor que ela sofre durante o livro, né, do quanto que ela... Porque ela sofre aqui, né, abuso, tanto emocional quanto físico, né, então ela sofre vários tipos de violência. Também vejo sobre o quanto ela teve que se esconder dentro de algumas armaduras para que ela pudesse sobreviver à sua época, ao seu tempo, né? E que ela teve que, em alguns momentos, como ela não entendia quem ela era, o que ela era, ela, em alguns momentos, errou muito por conta disso. Eu entendo esses aspectos do livro, acho que eles são muito relevantes pra gente levantar sobre o assunto, discutir sobre eles, sobre as implicações, né, que levam a mulheres, né, até hoje a sofrerem com tantos abusos e não entenderem, né, muitas vezes o porquê que isso acontece, né? Então, isso é muito relevante. No entanto, quando eu faço ali o balanço do livro, que eu vou ver no final o que acontece, eu não consigo sentir empatia pela protagonista, que é a Evelyn Hugo. E eu acho isso muito legal. A autora, ela consegue te fazer encontrar um personagem que é mais humano do que muito humano. Porque ele é um personagem que ele tem seus pontos fortes, eles têm o seu ponto fraco, qualidades e defeitos que qualquer ser humano tem, sabe? Então todo ser humano ele é assim. Ninguém é um santo. Então a Evelyn, ela não é retratada dessa maneira. A única coisa é que eu acho que o propósito do livro, né? Eu não digo do livro em si, que a autora escreveu, porque aqui a gente vai ter um livro a ser escrito dentro da história. E eu acho que o propósito desse livro, ele começou errado desde o começo, né? Então, quando finaliza a história e a gente sabe, pra quem já leu, eu não quero estragar a experiência de quem vai ler, porque eu continuo recomendando, eu só não acho que é 5 estrelas. Eu acho que esse livro, ele se perde, sabe? Ele perde o sentido pra mim.
porque o que a Evelyn Hugo faz é tão grave quanto também o que ela sofreu, né? Ela usa do poder de influência, do poder de dinheiro que ela tem para conseguir tudo que ela quer. E eu não acho que isso seja legal, apesar de ela ter sofrido no passado, ela está no presente ainda cometendo erros gravíssimos pra mim. Então eu acho que é isso, gente. Essas foram as minhas respostas a essa tag de 5 estrelas. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem, né, me seguindo também nas redes sociais, @diadilivro no Instagram, né? Também tem lá no TikTok, eu vou ver se eu deixo o link aqui. Compartilhe esse vídeo também com seus amigos, familiares, com quem gosta de literatura. E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau!